A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito no nosso canal, é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação. Meu compromisso aqui é um compromisso exclusivo com a nossa fé cristã. Trazemos aqui assuntos que se alinham às Escrituras, ao puro e genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos aqui um esclarecimento pautado nas Sagradas Escrituras. Trazemos resposta à luz daquelas dúvidas obscuras. Irmão, o nosso vídeo de hoje é um vídeo diferente. Vai ser no sentido, Deus olhou no corredor da humanidade e viu aqueles que iam ser salvos. Isso é presciência ou é uma pré-constatação? É esse o nosso assunto que nós vamos abordar no vídeo de hoje. É um assunto muito polêmico. Eu, como já fui de linha arminiana, posso falar nesse sentido aqui. Então, segundo essa linha, eles dizem que Deus olhou no corredor da humanidade e viu aqueles que iam crer. Então, nessa base, ele fez o critério para salvar o seu povo. Mas isso, o que é isso? É uma presciência ou uma pré-constatação? É uma constatação do conhecimento que a pessoa teve. Irmão, eu não acho que isso seja uma presciência, porque a presciência é igual, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, Isaías 46. Vamos ver o que diz. A Escritura, o que verdadeiramente é onisciência. Aqui diz assim, ó, Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então, aqui diz
que Deus anuncia o fim das coisas desde o princípio. Então, o que é isso? Isso é onisciência, né? Onisciência significa antes de todas as coisas existir, Deus anunciou o que ia acontecer. Isso é onisciência. Agora, Deus olhou no coração do corredor da humanidade e, baseando-se no que a pessoa creu, aí ele elegeu. Então, irmão, isso não é presciência, é apenas uma pré-constatação de um conhecimento antecipado. Então, se Deus viu alguma coisa boa em alguém que ia crer, então aí aparece o mérito humano, já não é o mérito de Cristo. Entendeu? Então é a pessoa que se salvou-se a si mesmo. Agora, no que está escrito na Bíblia, vejamos bem como é que Deus salva. Gálatas 1:14. E na minha nação, junto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meu pai. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, quer dizer, aí é onisciência. O apóstolo Paulo está falando aqui que Deus separou ele antes de nascer e o chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim. Então, primeiro Deus separou antes de ele nascer. Então isso se chama presciência. Vamos ver outro texto, 2 Timóteo 1:9, mostrando aqui para os irmãos o que é constatação e o que é presciência. 2 Timóteo 1:9. Vejamos bem. É, 1:9. Olha aqui. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos do século. Entendeu? Aqui é presciência. Antes de existir os séculos, existiu o céu e terra, a graça já foi dada aos salvos pelo seu decreto. Agora, vejamos, agora vai ver como ela se manifestou no tempo. E manifestou agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aqui tem duas coisas: decreto e propósito. No decreto de Deus, na eternidade, no atemporal, né, foi lá que aconteceu a eleição. Agora, aconteceu a eleição. Agora, como é que essa eleição se concretiza no tempo?
a pessoa ouve a pregação do Evangelho, ele recebe este presente glorioso da salvação e aí junta o propósito do tempo com o decreto do atemporal e a obra é concluída. É isso que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos ver outro texto aqui, que está em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus vos escolheu desde o princípio. Antes de haver mundo, de haver céu, o Senhor nos escolheu. Isso, irmão, isso que se chamamos de presciência. Deus escolhe antes da pessoa existir. Isso chamamos uma eleição de antemão, como está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 29. Abra aí a sua Bíblia, vamos aqui andar aqui pela Escritura Sagrada. Do 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Aí vai. Porquanto os que de antemão, entendeu? De antemão. Esta palavra antemão significa antes da nossa existência. O de antemão conheceu. Irmão, conhecer aqui é a mesma expressão. Adão conheceu a Eva, Abraão conheceu a Sara. É uma expressão de um conhecimento íntimo. Mas alguém pode pensar, como Deus conhece alguém se ele não existia? Irmão, no Salmo 139 está escrito que o nosso corpo foi conhecido ainda informe. Ainda quando nenhuma coisa do nosso humano existia, Deus nos conheceu. Isso se chama onisciência, um conhecimento antes da nossa existência. Aí vejamos bem, porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Irmão, esta palavra chamou no grego tem uma linguagem militar, uma linguagem de um comandante convidando aos seus soldados. E nesse chamado
não tem uma opção da pessoa ou obedecer ou rejeitar. Não, é um chamado com autoridade. É isso que o verbo no grego deixa bem claro, que esse chamado não é um chamado opcional, é um chamado de autoridade, é um chamado à obediência. Vejamos, que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. Então, nós vemos aqui o processo da salvação de passo a passo. Ele começa na predestinação e vai terminar na glorificação. Quer dizer, isso daqui, estas passagens, está escrito tudo no passado, tudo já consumado, tudo já concluído. No tempo? Não, na mente de Deus. Na mente de Deus, no atemporal, a obra da salvação está concluída. Agora, por que isso acontece? Porque no tempo, os eleitos vão ser alcançados através de quê? Através da pregação do Evangelho. E através da pregação do Evangelho, eles vão receber a oferta da salvação e vão receber esse presente de Deus. Mas alguém fala, mas se já está eleito, não precisa pregar o Evangelho. Mas não é assim, irmão. Não é assim que a Escritura diz. Vejamos Atos 18, 9 e 10. Paulo estava pregando em Corinto e o povo não convertia. E de noite ele teve uma visão em que Deus falava com ele: Paulo, não temas, não cales, prega nessa cidade, porque eu tenho muito povo dessa cidade. Diz a palavra que ele ficou mais de 1 ano e 6 meses lá. Por que ele ficou, irmão? Por causa dos eleitos. Então, o próprio Deus falou que ele tinha muito eleito naquela cidade. E falou para ele pregar para quê? Porque através da pregação, a pregação ia alcançar os eleitos. Então, irmãos, este tema que Deus olhou no corredor da humanidade e depois viu que ia crer, e na base disso ele predestinou, aí não tem como ser uma presciência, tem apenas que ser uma pré-constatação. Apenas constatou um conhecimento antecipado, mas não tem nada a ver com presciência, porque na presciência as coisas acontecem. Deus vê as coisas antes de ela ser formada, antes de ela existir. Entendeu, irmão? Então, como o Senhor Jesus falou, eles não creem em mim, porque não são das minhas ovelhas. Querendo dizer, só crê em Cristo quem é ovelha de Cristo. Quem é ovelha, crê, recebe, né, a palavra, recebe a obra redentora da salvação. Fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.